Quero compartilhar contigo nesse dia em relação aos atributos de Deus. Os atributos são expressões do caráter de Deus. Falamos que através da Bíblia conhecemos Deus e através da Bíblia nós conhecemos os atributos de Deus, porque Deus se revela através dos atributos. Os atributos são inerentes ao caráter de Deus. São expressões de quem Deus é e a maneira como Ele se move, a maneira como Ele se expressa. Deus, Ele se revela através dos seus atributos. Existem os atributos comunicáveis e os atributos não comunicáveis. Atributos comunicáveis são aqueles atributos que Deus consegue transferi-los a nós, que é o amor, a alegria, a paz. São atributos que pertencem a Deus. Porém, os comunicáveis são aqueles que Deus consegue transferi-los a nós, onde nós mesmos podemos expressar, ou melhor, experimentar desses mesmos atributos e viver por eles e através deles. Quero compartilhar contigo alguns textos. Vamos abrir primeiramente no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 28. Atos, capítulo 2, versículo 28. Diz assim: Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Tem algumas traduções que dizem de alegria. Conhecendo os caminhos do Senhor, nós seremos cheios de alegria em conhecer os caminhos do Senhor. A alegria é um atributo transferível, onde conhecendo Deus, conhecendo os caminhos de Deus, experimentamos esta alegria. Esta alegria que ela não é dependente da circunstância. Normalmente as pessoas ficam felizes em momentos de alegria, momentos de tristeza. Porém, essa alegria que vem de Deus, ela é constante nas nossas vidas. Quando vivemos pela palavra, vivemos entendendo essa verdade de Deus para as nossas vidas. Abra outro texto comigo, um pouquinho para frente, livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Estamos vendo alguns outros atributos de Deus. Atributos, como eu disse, que são transferíveis, comunicáveis, são os frutos do Espírito aqui nominado. Porém, são os atributos que Deus tem e Ele transfere para nós quando nós nos aproximamos dEle, nos identificamos com a sua pessoa. E os atributos é a maneira pela qual Deus se revela, Deus se mostra através dos seus atributos. Os atributos, como eu já falei no início, são inerentes ao caráter de Deus, pertencem a Deus. Não dá para separar, Deus se expressa através dos seus atributos. Conhecemos Deus e conhecemos os seus atributos, conhecemos a pessoa de Deus através dos atributos. Um último texto para meditarmos, que está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8. Diz assim: Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse último texto ele nos revela algo que vai além dos outros que lemos. Os outros, a gente apenas compara, Deus tem e Deus transfere. Mas esse texto ele fala que Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se eu conheço a Deus, o amor de Deus está em mim, logo eu vou amar, porque o próprio Deus é amor. Deus se revela através do amor. A expressão maior do caráter de Deus é o amor, porque Ele é amor. Deus, Ele não tem amor, Ele é o próprio amor. Quero falar agora dos atributos não comunicáveis ou atributos não transferíveis, atributos que somente Deus pertence, atributos que também são inerentes a Deus e fazem parte do caráter de Deus. Os atributos é a maneira pela qual nós conhecemos Deus, a maneira que Deus age, como Deus se expressa e como Ele age. Os atributos não comunicáveis diz respeito à sua eternidade, fala da sua grandeza, a grandiosidade de Deus, a onipotência, a onisciência e a onipresença. Entre outros, são alguns atributos
que pertence somente a Deus. Somente o Senhor possui esses atributos. Mas, da mesma maneira, são expressões do caráter de Deus. E dessa maneira, nós conhecemos essa grandiosidade do nosso Deus. Atributos não comunicáveis são atributos que somente o Senhor pode possuir, porque só Ele é Deus, só Ele é todo-poderoso, só Ele pode conter e ter todo conhecimento. Nós não podemos, porque nós somos limitados. Porém, o nosso Deus, o nosso Criador, Ele é todo-poderoso. Por isso, esses atributos não transferíveis diz respeito apenas a Deus, ao seu caráter. Porém, nós, conhecendo os atributos, conhecemos a maneira como Deus trabalha, conhecemos a maneira como Deus atua e são a forma como Deus se expressa para nós. Nós, simples humanos, pessoas tão comuns, onde o próprio Deus vem e se revela a nós. A minha oração é que nesse dia você possa conhecer um pouco mais desse Deus, conhecer um pouco mais do caráter de Deus através dos atributos dele. Deus te abençoe em nome de Jesus.